Em meio à crise econômica, um sinal positivo. A venda de veículos seminovos no país cresceu. O segmento foi puxado pelo comércio online. Venda de carros usados pela internet cresceu 130% em relação ao ano passado. Especialistas ensinam o que observar para fazer uma boa compra. Yoga na praça. Iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente em Bauru ensina moradores a movimentar o corpo e a meditar. Na entrevista do dia, um dos convidados do encontro de meteorologia da Unesp fala sobre a incidência de raios no Brasil. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 29 de maio. Boa noite. A gente começa esta edição com um tipo de venda que tem segurado o bom desempenho do setor de carros seminovos. É o comércio pela internet. Só nos sites de concessionárias foram fechados 130% mais negócios nessas condições. Mas é preciso cuidado na hora de comprar um carro usado. Sinal vermelho para as montadoras de veículos. A venda de carro 0 km caiu quase 2% nos 4 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2016. A notícia só não foi pior porque o mercado registrou um aumento na venda de seminovos. Do início do ano para cá, o crescimento foi de 7%, também tendo como base o ano passado. E a internet foi uma das responsáveis por esse aumento. Tem muita gente que deixou de lado as páginas dos jornais e as revendedoras na hora de negociar o veículo. O Marcelo, por exemplo, tem experiência nesse tipo de negócio. Já comprou e vendeu várias vezes usando sites especializados. Para ele, essa é a forma mais eficiente. Quando você procura uma loja, uma concessionária, uma locadora, o seu carro vai entrar em média 30% a 40% abaixo do valor do referencial. É muito pouco. Quando você busca o jornal, o seu anúncio ele se torna muito sucinto, ele não mostra as vantagens que o seu carro tem para o possível comprador, e se você quiser fazer um anúncio de qualidade, de repente colocando foto desse carro, torna-se um anúncio muito caro, com uma visibilidade que hoje a maior parte das pessoas não procura. O interesse em compra e venda online do Marcelo começou por acaso, mas ele correu atrás e hoje tem até um canal de vídeos na internet para prestar consultoria automotiva. Na internet você anuncia por um valor relativamente baixo, o anúncio fica disponível até que o carro seja vendido, as pessoas têm acesso a fotos do seu carro, as informações detalhadas que você coloca. Então, o possível comprador que chega até você de um anúncio da internet, ele já vem, além de tudo, muito mais preparado e muito mais pronto para fechar negócio com você. Mas como todo negócio, esse tipo de transação mediada pela internet requer cuidados, ou o comprador pode sair no prejuízo. De acordo com o Detran, um dos primeiros passos é ir em busca de informações sobre o veículo. Se o veículo for um valor muito abaixo do mercado, 20%, 30%, 40%, desconfie, né? Isso é milagre, ninguém faz. A segunda coisa é ver a situação do veículo. Você pode ir no site do Detran, no portal do Detran, verificar a situação do veículo com relação a débitos e qualquer bloqueio que o veículo possa ter, por ação judicial, por falta de pagamento de financiamento. Então você no site do Detran, com o número da placa e do Renavan, você consegue ter toda a situação do veículo. Professor de mecânica do Senai, Bruno cita alguns pontos importantes que devem ser observados no carro. A prioridade é confirmar se os itens de segurança estão no porta-malas. Eu separei aqui um triângulo, né? Então, todo veículo aí, ele deve ter um triângulo de segurança, né? Para a gente fazer a sinalização em caso de algum problema mecânico ou um problema de pneu furado, por exemplo. Separei aqui uma chave de roda, macaco e o step. E tem outras dicas que podem te salvar de uma furada. Diferenças de brilho na pintura podem ser sinais de colisão e de que alguma peça precisou ser trocada. E esse pente fino deve ser feito no sol, um ótimo aliado para mostrar imperfeições. Já os pneus possuem uma certidão de nascimento. Olha esse aqui. Ele foi produzido na 26ª semana de 2014.
Existe uma nomenclatura, né? Um código no pneu que diz quando esse pneu foi fabricado. E isso pode aí entregar uma possível fraude de quilometragem. Tudo bem? Por exemplo, o carro é 2015 e tem 30 mil quilômetros. Tudo bem, se o carro é 2015, teoricamente o pneu ele tem que ser de 2015. Então, se o pneu é de 2017, significa que esse pneu já foi trocado. Ou seja, esse carro provavelmente não tem os 30 mil quilômetros. Porque um pneu a gente troca geralmente com 45, 50, 60 mil quilômetros. Um mecânico de confiança também deve ser visitado. A dica do professor é fazer um raio-x completo na parte de baixo do carro. Pontos de solda na estrutura, ruídos metálicos, vazamento de óleo e fumaça em excesso não são bons sinais. Mesmo com essa lista imensa de cuidados, a melhor dica ainda é a mais simples. Antes de comprar, dirija. O ideal é que o consumidor ande com o carro, sem o som ligado, né, de preferência, e para ele poder escutar ruídos, né? Se tem ruídos no sistema de suspensão, se não tem nenhum ruído metálico no motor, no câmbio, se a embreagem está molinha, se está engatando todas as marchas. Então, esses são testes de rodagem que o consumidor pode fazer. É claro, com sempre muita calma e com o som desligado. A semana começou com tempo firme, mas Bauru deve ter chuvas nos próximos dias e a temperatura cai na sexta-feira. Os detalhes no boletim do IPMET. Na semana ela começa com predomínio de sol, mas na quarta e quinta-feira temos a chegada de uma frente fria, passagem pelo estado de São Paulo, que vai provocar aumento da nebulosidade e ocorrências de chuva que podem ocorrer em qualquer região. Após a passagem dessa frente, temos a entrada de uma massa de ar, também vai ser rápida, mas ela vai declinar bastante as temperaturas mais para o fim de semana. Principalmente na sexta e no sábado as temperaturas vão estar mais baixas, né? Do domingo ela já começa a se elevar, porque tem a passagem de um novo sistema e aumento da nebulosidade novamente. Amanhã as temperaturas vão ficar máxima em torno dos 27, 28 graus e as mínimas em torno de 16 graus. Mas no declínio das temperaturas na sexta e no sábado, a mínima pode chegar a 10, 11 graus na nossa região e a máxima em torno dos 24. Amanhã a nebulosidade já começa a aumentar em todo o estado, mas tem previsão de chuvas apenas para as regiões oeste e sul. Em Bauru não devemos ter chuvas amanhã. Agora a umidade do ar é de 74%. Praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 26 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 de novo e a máxima de 28 graus. Depois do intervalo, a gente continua a falar do clima. Um dos convidados do encontro de meteorologia da Unesp, realizado nesta semana em Bauru, o professor Carlos Morales, fala sobre a incidência de raios no país. E ainda hoje você vai ver que a yoga pode ser praticada em qualquer espaço. Um projeto da Secretaria do Meio Ambiente leva a prática a praças da cidade. Voltamos já já. Entre hoje e quarta-feira é realizado o encontro de meteorologia da Unesp Bauru, organizado por professores e alunos do curso de bacharelado. Neste ano, pesquisadores de diferentes unidades do país vêm a Bauru para falar sobre entretempo e clima, o tema do evento. E nós recebemos um dos convidados, o professor da USP, Carlos Morales, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Ele falou agora há pouco sobre tempestades elétricas e raios no Brasil. É um prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar disseminando um pouco sobre essa área. Professor, a gente sempre ouviu dizer que o Brasil lidera o ranking de incidência de raios no mundo. É verdade? E quais condições que favorecem a ocorrência de tantos raios aqui? Bom, é verdade. O Brasil, no cômputo geral do mundo, ou seja, ele é o campeão de raios devido à sua extensão territorial, que fica basicamente nos troços. Só para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos da ordem de 100 milhões de raios por ano que caem sobre a superfície da Terra, só no Brasil, né? Só no Brasil 100 milhões? 100 milhões, mais de 100 milhões de raios todos os anos, né?
E a região norte do Brasil é onde que tem mais de 50% das quedas de raios. E quais são as condições do país, além da questão territorial, é importante, da extensão, né? Mas existem outras condições que favorecem? Bom, na verdade, o Brasil ele se situa nos trópicos, né? E por estar nos trópicos, a gente tem a presença de vários sistemas meteorológicos, como frente frias, sistemas convectivos mesclados, são nuvens bem grandes, linhas e tais, que tem muita frequência sobre todo o território do Brasil. Então, no Brasil, só para você ter uma ideia, eu sempre tenho raio no Brasil, todos os dias, né? Independe do local onde tem. É lógico que vamos ter regiões, como a região norte, eu tenho duas épocas do ano com muita atividade elétrica. Já na região sul, ou seja, é o ano inteiro, nessa região sudeste nossa, basicamente ela fica marcada pelo verão. Quer dizer, então, independente do ano, ou seja, você sempre vai ter raios aqui na região. E a incidência de raios, ela vem crescendo? Dá para se afirmar isso? Na verdade, ou seja, existem lugares onde aumentou a incidência do número de dias de queda de raios e outras regiões onde houve uma diminuição, né? Existe uma alteração climática, ou seja, que é uma variação climática anual, ou seja, a variabilidade, porém também existem as mudanças climáticas, que na verdade, ou seja, não está aumentando o número de dias, mas aumentando a severidade das tempestades. Então aumenta o número de raios por tempestades severas. E a gente conversava antes de gravar a entrevista, né, professora, que hoje as pessoas registram muito mais, né? E fica essa impressão de que estão caindo muito mais raios. Né? Na verdade, hoje com o avanço da tecnologia, principalmente internet, celular, a própria televisão, aumentou o registro, né? Então as pessoas têm aquela nítida impressão que aumentou, mas na verdade não, sempre existiu, só que hoje a gente para mais para observar essas coisas. Você já adiantou, professor, que as tempestades estão mais severas. A gente está encerrando aqui em Bauru este mês com 218,7 milímetros de chuva. O professor também estuda, né, precipitação e é um recorde histórico. Esse fenômeno das chuvas mais frequentes, pelo menos que a gente vivencia aqui na nossa cidade, ele tem que ser analisado dentro de contextos mais próximos, fenômenos climáticos deste ano, que incidem sobre a região sudeste, ou há uma tendência mundial mesmo, dessas chuvas ficarem mais frequentes, mais intensas? Bom, existem duas coisas, né? Nós estamos acostumados na nossa região, principalmente no sudeste, ou seja, que a chuva ela fica centralizada durante o verão. Porém, entre as estações de transição, como é o outono e a primavera, nós temos as tempestades mais severas. Elas ocorrem poucas vezes no ano, então a gente tem a nítida impressão que aumentou, mas não, na verdade elas ocorrem de 2 a 3 vezes por ano. E a gente pensa que é no verão, então exatamente. Não é. Mas o que acontece? O verão, ele representa 60%, 70% do volume de chuva que você vai ter no ano, né? Mas nas outras estações menos e no inverno menos ainda. Mas o que acontece? Existe um aumento do volume de chuva, isso você está certo, ou seja, as mudanças climáticas estão fazendo isso. Mas existem acoplamentos climáticos, ou seja, a variabilidade anual, que faz com que alguns anos aumente a chuva e outros anos diminua a chuva, né? Ou seja, isso é uma coisa cíclica, né? Mas existe uma tendência do aumento do volume de chuva, principalmente os extremos, né? Mas é correto dizer que o volume de chuva tem aumentado, ou seja, em São Paulo, por exemplo, nos últimos 50 anos, subiu quase 3 a 5% do volume de chuva. Quer dizer, então é muita coisa. E se a gente pega os extremos, faz a média, parece não ser tão grande, né? Mas isso. Os extremos assustam. Os extremos são os que mais assustam. Esses sim estão crescendo com maior frequência, ou seja, do que a gente esperava. E uma chuva mais volumosa aumenta a chance de ter raios ou não tem essa relação? Com certeza, ou seja, porque o raio, na verdade, ele está associado com a presença de cristais de gelo dentro da nuvem. Então, quanto mais desenvolvida ela for verticalmente, maior a probabilidade que eu tenho de colisões dentro dela, ou seja, são as turbulências, as famosas turbulências. Então, quanto maior for a turbulência, maior vai ser o número de raios. Então, quanto maior o número de raios, maior o gelo. Significa o quê? Eu tenho mais volume de chuva lá embaixo, porque todo aquele gelo que está lá em cima vai derreter e vai cair. Então, ou seja, aí ele vira grandes, né, volumes de chuva, inundação, enchentes e outras coisinhas mais. Aquelas dúvidas bem práticas das pessoas, como que elas podem se proteger dos raios? Porque se aumenta a incidência, tem mais chance de as pessoas serem atingidas por raios. Isso é uma boa pergunta para a população, em especial porque elas têm que ficar atentas. Se você ouviu o trovão, que é, na verdade, um dos efeitos dos raios, significa que o raio está não mais do que 10 km de você. Se você ouve... Se você ouviu o trovão, ele está no máximo até 10 km. Então, se você vê a luz, que é o relâmpago, e você ouve o trovão logo em seguida, é sinal que ele está a menos de 1, 2 km de você. Então significa o seguinte... Bem próximo. Se você ouviu o trovão, procure um ambiente fechado, uma casa, um edifício, uma laje de concreto e fique lá dentro. Um carro, entre dentro do carro, feche as portas e pronto. Mas
evite ficar em campos abertos, na piscina, jogar futebol, andar na praça, correr, todas essas coisas, porque você é o alvo mais próximo entre a nuvem e o chão. E mesmo dentro de uma casa, a pessoa pode ser atingida e sofrer as consequências? Não, dentro de uma casa não. Ou seja, o que pode acontecer, se você estiver dentro da sua casa, não tem problema não. Mas se você se arrimar na janela e ficar debruçado para fora, aí sim você pode se atingir, não pelo raio em si, mas pela corrente elétrica que às vezes flui pelo para-raios ou pelo telhado e vai para a terra. E que é aquelas dicas de sempre continuam valendo, não tomar banho. Isso, não, o banho na verdade assim, depende muito de onde você mora, né? O que acontece é que muitos banheiros, eles têm os canos metálicos, então se cai um raio no seu prédio ou na sua casa, ele vai procurar o meio condutor, que é ferro, cobre, todas essas coisas, então ele acaba entrando lá dentro. Só que grande parte dos nossos chuveiros de casa, eles não são a gás, eles são o quê? São elétricos. Então o que acaba acontecendo é que às vezes você pode ter um curto no próprio chuveiro e acaba, ou seja, atingindo você, né, de rebarba. Tá certo, né? então. E aí evitar, pelo menos o telefone com fio você evita, mas o celular pode falar sem problema nenhum, não pode estar conectado na tomada. Sem conexão com a tomada pode. Exato. Muito obrigada por sua participação aqui, professor. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A manhã de domingo foi diferente para quem passou por uma praça no núcleo Otávio Haas, em Bauru. A prefeitura levou uma aula de yoga aberta a qualquer interessado. Para participar, bastava apenas uma toalha para sentar e disposição para se desligar do mundo. Ali não tinha espaço para preocupações e estresse. A ordem era relaxar. Levanta a cabeça, alonga os braços, mexe as pernas, fecha os olhos. Tudo bem sincronizado e no mais absoluto silêncio. Este é o projeto Yoga na Praça, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente de Bauru. Além da aula gratuita de yoga, a população pôde levar para casa mudas de árvores e frutas. Neste domingo, a Praça Dina Conde Munhoz, no núcleo Otávio Haas, foi escolhida para receber a ação da Secretaria. Eu sou praticante de yoga, eu gosto bastante da prática, acho que traz uma paz muito grande e vendo o mundo como está, precisando que a gente faça meditações pela paz no planeta, pela tranquilidade das pessoas, o yoga ele trabalha muito isso. E a gente tem aqui em Bauru praças maravilhosas que precisam ser ocupadas de maneira saudável. Então a gente pensou em unir essas duas coisas, porque o yoga ele trabalha muito também com a natureza. O projeto já foi realizado 3 vezes neste ano e deve chegar a outras praças e áreas verdes da cidade. O objetivo da Secretaria é levar a yoga para bairros mais afastados do centro, pelo menos uma vez ao mês. O objetivo principal era trazer o yoga para praças de bairros periféricos, onde as pessoas não têm muito contato com essa prática e também não têm muito o costume de ir à praça para fazer uma atividade física, para entrar em contato consigo mesma, com a natureza. A yoga é uma técnica milenar indiana e tem como significado unir e controlar. Os praticantes buscam o equilíbrio da mente e do corpo com exercícios de postura, respiração e meditação. Mais que uma técnica, ela é uma filosofia, um modo de ver a vida. O benefício é o autoconhecimento, né? Você entra muito fácil em contato, então proporciona para você um bem-estar tremendo, um relaxamento, conectando com a respiração, né? Saindo um pouco do estado de ansiedade que a gente vive constantemente. Então, o benefício é qualidade de vida. É muito bom fazer, uma sensação muito boa para a mente, para o corpo. O yoga para mim já é uma opção, né, de busca de equilíbrio, de força, é muito bacana, já pratico já há um tempo. E essa iniciativa de trazer o yoga para a praça, para as pessoas verem, terem mais acesso, isso é muito legal, muito importante. Os movimentos ensinados pela Renata são voltados a iniciantes e não têm restrições de idade ou saúde. A dificuldade mesmo é conseguir se concentrar e esquecer a vida. Aqui, assim, o desafio é o barulho externo, né? É o carro que passa, é o cachorro que late e a pessoa aqui ao lado que não entende conversa. Mas, assim, é legal porque as pessoas vão aprendendo a se concentrar em si mesmo, né? Essa é a intenção. E já que yoga é sinônimo de união, o ritual de despedida não poderia ser outro.
O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau! Thank you.